Falar do assunto do capítulo 2. Assunto esse que já era para ter sido repassado através das videoaulas que foi gravado, mas só que infelizmente não deu certo. Então, assim, vamos falar do conceito da economia medieval, que ela enfrentou diferentes estágios durante a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. Que a Alta Idade Média, ela aconteceu lá no século V até o século X. E a Idade Média, a Baixa Idade Média foi a partir do século XI até o século XV. Pois a economia ela passou de uma fase de retração e enfraquecimento para um renascimento e fortalecimento econômico a partir do século XI. Então, esse enfraquecimento que aconteceu, certo? E um renascimento de fortalecimento aconteceu em relação à economia da época, né? A partir do século XI. A economia na Alta Idade Média, na verdade, ela está relacionada à queda do Império Romano, certo? Então, quais foram os fatores principais que aconteceu a queda do Império Romano? Foi um dos fatores principais, a fome, foi um dos primeiros fatores que levou à queda do Império Romano. A doença, que falamos até no vídeo que vocês já receberam, né, que foi a doença que estava voltada para a peste negra. E em seguida, as guerras, que é a Guerra de 100 Anos, que foi uma das guerras que teve mais duração durante esse período. Então, o Império Romano, na verdade, ele aconteceu, a queda do Império Romano, a partir do século XI e foi até o século XV. Produtividade baixa foi consequências diretas que levou à queda do Império Romano. E essas consequências se deu através de quê? Da mão de obra, certo? Não disponível, voltada para a agricultura e também para os produtos artesanais. Neste período que nós estamos falando, estamos voltado também para a formação do feudalismo, certo? Que era um sistema voltado para o desenvolvimento da agricultura. Feudalismo é o quê? O feudalismo está voltado aos feudos ou à terra, certo? Feudo ou feudalismo era o quê? Eram terras doadas para que as pessoas pudessem desenvolver o trabalho voltado para a agricultura. Então, a queda do Império Romano também está relacionada a este processo do feudalismo. Porque os feudos eram o quê? Terras, certo? Que eram doadas, era um pedaço de terra que eram doadas e nesses pedaços de terras desenvolvia-se a agricultura, que era um meio de sobrevivência. Tinham como base o quê? A agricultura. Então, neste período, como houve esta queda em relação à Baixa Idade Média, voltada para a mão de obra, né, que estava voltada para o trabalho do campo, ou seja, o trabalho da agricultura. Então, houve essa redução em relação à população neste período. O feudalismo, na verdade, que eu estava falando, né, está relacionado à economia da Baixa Idade Média e o renascimento comercial, certo? Então, assim, esse crescimento em relação à população europeia, a Baixa Idade Média, foi um resultado também de uma série de inovações técnicas. Por que inovações técnicas? O crescimento da produção na Baixa Idade Média, na Europa, né, está relacionado ao resultado também de uma série de inovações técnicas. As inovações técnicas estão voltadas ao cultivo agrícola, certo? O desenvolvimento do sistema trienal, por exemplo,
que ele possibilitava o quê? O aumento da produtividade do solo, que estava relacionado a 50%. Então, através disso aí, ele passou a ter um aumento de 66%. Nesse sistema, as terras produtivas eram divididas em 3 grandes lotes, certo? Então, esse sistema aí, na verdade, levava ao quê? A divisão de 3 grandes lotes. 3 grandes lotes. E esses 3 grandes lotes eram cultivados as técnicas durante o ano todo. Isso ele permitia ao solo também se recuperar. Então, por exemplo, 2 ou 3 desenvolvia-se a agricultura e 2 ou 3 ficariam o quê? Descansando, certo? Que isso, na verdade, possibilitava a recuperação do solo e manter o quê? Uma fertilidade, certo? Ou seja, manter um bom desenvolvimento em relação à agricultura. Além disso, também houve melhorias nas técnicas, o arado ao solo. Essas melhorias nas técnicas, vocês vão ver que houve melhoria em algumas técnicas em relação a este período, que estamos falando voltado para a utilização da força animal, certo? Então, eles atrelavam os animais, que era para quê, na verdade? Para ajudar no desenvolvimento dos produtos. Esses fatores, portanto, eles resultaram no aumento da produção agrícola. E nesse mesmo período, como houve esse aumento da produção agrícola, também vieram os bárbaros, certo? Os bárbaros eram um grupo de pessoas que, na verdade, chegaram neste período e começaram a querer fazer saques, ou seja, saquear, certo? E daí dá-se o quê? As pessoas com medo de guerras começaram a deixar o trabalho do campo e foram para a cidade. O que, na verdade, levou essas pessoas a saírem do campo para irem para a cidade? O trabalho artesanal. O trabalho artesanal foram uma das coisas principais para que as pessoas deixassem o campo e voltassem para a cidade. O comércio também, nessa época, né, as pessoas começaram a desenvolver o comércio artesanal. E daí as pessoas começaram a deixar os campos e ir para a cidade. Foi um momento que houve um número muito elevado de pessoas nas cidades, que se aglomerou-se de bastante. Aí vem o quê? As cidades, elas não tinham pavimentações, não tinham moradias adequadas, não tinham banheiros adequados. E o que aconteceu neste período? Como o número de pessoas era muito elevadas na cidade, surge aí um dos fatores principais, voltado para a queda do Império Romano, que eu estou falando, que foi o quê? A doença que está relacionado à peste negra, certo? Que eu já expliquei lá no vídeo para vocês, que vocês assistiram bem primeiro do que este daqui, que era para já ter chegado até vocês, mas não, infelizmente não deu para chegar, certo? E daí foram um dos fatores principais que levou aquele número tão elevado de morte no período, voltado para o quê? Para a peste negra, né? Que eu não vou explicar, não vou entrar em detalhes, porque vocês já assistiram o vídeo e vocês já viram o que aconteceu com a população na época. Através das cidades, né, como eu estava falando, surgiram também as feiras livres, surgiram os comerciantes, né? E daí veio a história do comércio, das feiras, através de quê? Dos produtos
De início, não tinha muito a história da moeda, não circulava, certo? Ela não existia quase moedas nesse período, mas as pessoas começaram a desenvolver essas feiras de que forma? Fazendo as trocas dos produtos, certo? Então, trocava-se os produtos e através do tempo foram passando, surgiu a burguesia, né? E através da burguesia também vieram um grupo de pessoas que começaram a circular lentamente com a moeda, né? Que era emprestando, que na verdade eram os banqueiros da época, que emprestavam as moedas e era um juro altíssimo. Daí vieram as feiras livres, vieram as trocas de produtos, como eu já falei, e surgiu também a história dos banqueiros que emprestavam dinheiro a juros. E é isso aí, pessoal. Bons estudos e qualquer dúvidas, estamos aqui.